Deixei para vocês uma atividadezinha, tá aqui. 315 a 316. Eu coloquei aqui gramática amarela. Ah, não. 315 e 316. Coloquei aqui a observação de gramática amarela, porque o nome é grande, né? Gramática, texto, reflexão e uso. E aí, quero que vocês... Tia, meu microfone não está funcionando. Tá bom, Sofia. E as câmeras de vocês nenhuma funciona. Olha, olha. A gente vai trabalhar aqui. Deixa eu ver aqui uma coisinha. Coloquem aí na gramática 315. Nós começamos. Brenda entrando. Eu vou... Né, a gente estava falando lá na página 312 dos verbos transitivos e intransitivos. E eu coloquei a atividadezinha para casa da página 315 e 316. A gente vai falar sobre esse exercício agora. E na outra aula, na nossa segunda aula, tá, Samuel? Samuel, meu amor, a tia precisa falar com você. Eu vou pegar o teu telefone no grupo. Deixa eu colocar aqui só o Samuel. Peraí, Samuel, eu tô mandando aqui uma mensagem para você no chat. Bom dia a todos, meninas, meninos, menino, Samuel. A gente está falando sobre transitividade verbal. Eu quero que vocês, eu vou abrir todos vocês aqui na minha frente, bonitos, lindos, para que eu veja aqui todos, para que vocês me digam o que lembram, o que estão lembrando sobre o que a gente falou de transitividade verbal. O que é que isso significa? Tá bom. O que é que isso significa? O que são os verbos transitivos? O que são os verbos transitivos direto? Os intransitivos, os transitivos diretos e os transitivos indiretos. Vocês lembram do que a gente falou na aula passada? Sofia está sem o microfone, Alana, Isabelle, Brenda. A gente falou sobre de tombo. Na aula passada, Isabelle. Peraí, gente. Peraí. Stop. Vamos voltar. Transitividade verbal. Não foi essa aula que eu dei para vocês, a última? Sim. Transitividade verbal. Aí a gente vai falar aqui, ó. Eu vou abrir de novo os slides só para a gente fazer uma retomada, tá? Só um minuto. Venham para cá, para esse lado, para que a gente fale um pouquinho, ó. Transitividade verbal. Transitar, ir de um termo a outro. Olha aqui, ó. Olhem os exemplos. João chegou. Vou pegar a canetinha aqui, ó. João chegou. A ação verbal tá aqui, né? Chegar. Quando eu digo isso, João chegou, por si só, eu tenho uma ação verbal completa, não tenho? Se eu disser assim, ó, a Brenda chegou. Eu preciso de algum complemento para que vocês entendam qual foi a ação da Brenda? Então, isso quer dizer que esse verbo é intransitivo. Ele não precisa de um complemento. A ação verbal, por si só, já tem uma ideia fechada. Aí, no segundo exemplo, acompanha aqui comigo. Ele tinha.
Tá aqui a ação verbal, logo depois daqui do verbo ter. Se eu digo ele tinha, tem um entendimento completo? Não tem um entendimento. Aí eu Não. venho com um complemento. Ó, ele tinha o quê? Eu pergunto, né? Ele tinha o quê? Um carro. O complemento é um substantivo acompanhado. Que classe gramatical é essa daqui, ó? Que classe gramatical é essa daqui que eu tô marcando, ó? Riscando todinha. Preposição. Artigo. Tia, Olha, o nome tava na ponta da língua e não queria sair. eu tenho aqui, ó, cargo é um substantivo. Antes dele tem um artigo indefinido, um. O complemento do sentido do verbo, né? O verbo ter me pediu um complemento. Ele tinha. Tinha o quê? Um carro. Esse complemento aqui, um carro, ele não está preposicionado. Portanto, esse verbo aqui, ó, olhem para cá. O verbo pede um complemento não preposicionado, sem o acompanhamento de uma preposição. Então, eu tenho aqui, ó, verbo transitivo direto, porque ele vai transitar, ó, mudar de um termo ao outro, sem a ponte de ligação que seja uma preposição, porque o um é apenas um artigo. Tudo bem aqui? Intransitivo, o verbo tem a sua ação verbal completa, independente de um complemento. Transitivo, direto, o verbo pede um complemento, porém, esse complemento não é preposicionado. Aí eu tenho verbo transitivo direto. Apesar de pedir um complemento, eu não preciso de uma preposição. Aí eu venho para o exemplo 3. Olhem aqui para o exemplo 3. Eu vou apagar aqui os riscos que eu fiz, porque ficou demais, gente. Todos assistiram. Todos assistiram. A minha ação verbal termina aqui, ó, no verbo assistir. Aí eu digo assim, ó, todos assistiram. Tem um sentido completo? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Todos assistiram o quê? Ao que? O verbo assistir, ele pede esse complemento a que. Eu assisti a que? Assistir ao paciente, que é cuidar do paciente, atender o paciente. Assistir ao filme, tá? Quem assiste, assiste a alguma coisa, tá bom? Nesse caso, ele diz assim, ó, todos assistiram ao julgamento. Esse auzinho aqui, ó, é uma preposição. Como é que eu faço a formação dessa preposição? Olha aqui meu quadrinho, ó. Preposição a mais o artigo o, que é igual à preposição ao. Então, nesse caso, o verbo assistir pede um complemento. Então, se ele pede um complemento, eu já tenho o verbo transitivo, porque ele pede um complemento. Se o complemento, que é esse daqui, ó. Espera aí. Se o complemento que vai vir junto aqui, ó, é um complemento preposicionado, então aqui eu vou ter um verbo transitivo indireto. Porque o complemento que está vindo aqui acompanhando essa ação verbal é acompanhado de uma preposição, que nesse caso aqui, ó, é o ao. Certo? Vou Então, tipo, se tiver com de um artigo indefinido, quer dizer que é transitivo direto, indireto? Não É sei. direto. Porque, ó, deixa eu abrir aqui para ficar olhando para todos vocês. Pronto. Estão todos vocês aqui na minha frente. Deixa eu tirar aqui. Ó,
Se a minha ação verbal, se a minha ação verbal não pedir complemento nenhum, isso vai depender dos verbos que são colocados. Por exemplo, se eu digo assim, ó, ele morreu. Morreu. Vocês entendem o que eu quis dizer? Qual foi o sentido da ação? O verbo por si só, Isabelle, não tem sentido? Se eu digo assim, ó, a barata morreu. Pronto, a barata morreu. Depois da ação verbal, deixa eu ver se eu consigo abrir bem aqui a caixinha sem, com vocês juntos, acho que não dá, mas eu vou colocar bem aqui o exemplo. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu... Vamos aqui para o meu exemplo. A barata morreu. Estão vendo aqui o quadro? Então, o que eu estou fazendo aqui no quadro? Beleza. Então, eu tenho aqui, ó, vou colocar no meio e maior. Pronto. Tá aqui. A barata morreu. Onde é que está o verbo? Qual é a posição do verbo? O verbo morrer. Morrer. Já no finalzinho aqui, né, ó. Morreu. Aqui é a minha ação verbal. Depois que eu digo a barata morreu, eu tenho a ação completa. Vocês entendem o que eu quis dizer. Depois desse verbo, eu preciso colocar algum complemento para que vocês entendam qual é o recado? Não. Não preciso. Se eu não preciso colocar nenhum exemplo, nenhum complemento, aqui eu tenho verbo transitivo. Direto. Verbo intransitivo. Por que, Isabel? Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Vai ser aqui embaixo. Espera aí. Verbo intransitivo. Ó. Morrer. Verbo intransitivo. Intransitivo. Por quê? Anotem aí. Ele não pede complemento aí agora, copiaram? Todos os outros?
Ok, Isabelle? Eu ainda tô copiando. Tá, eu quero explicar quando todo mundo estiver atento ao que eu vou dizer. Me avisem quando terminar. Pronto. Pronto, todos? Olhem o segundo exemplo que eu coloquei aqui, ó. Eu li o livro. Cadê o verbo? Li, que é o verbo ler. Eu digo assim, eu li. Tem um sentido? Tá completo? Qual é a pergunta que eu faço para o verbo, Isabelle? Eu li o quê? Leu o quê? O que vem depois da informação verbal, da ação verbal, é um complemento, certo? Tá aqui, ó. Um complemento. Li o quê? O livro. Livro é o complemento do verbo ler. Aqui, ó, que está aqui fazendo a ponte de ligação entre o verbo e o substantivo. Que classe gramatical é essa daqui? Artigo. Artigo definido, certo? Então, Isabelle, o verbo ler pede um complemento. Eu li, li o quê? O livro. O complemento, ele está aqui, mas ele não está acompanhado de uma preposição. Então, esse verbo vai ser o quê? Verbo transitivo direto. Ele pede um complemento, porém esse complemento não é preposicionado, não é acompanhado de uma preposição. Certo, Isabelle? Alana, Sofia, Brenda, Samuel, me deem os retornos, tá? Aí eu vou colocar aqui a mesma coisa que eu fiz com o outro, ó. Deixa eu apagar aqui. É, ler, verbo transitivo direto. Porém, esse complemento não é preposicionado. Ou seja, não é acompanhado de uma preposição. Notaram? Verbo, vou colocar aqui, ó, coloridinho. Quando terminarem todos, me avisem para que eu passe para a próxima explicação. Terminei.
Todos. Vamos lá. Pronta, Lana? Deixa eu aumentar aqui, minha gente, para ficar um pouquinho melhor para vocês, ó. Pronto. Pronto? Aí aqui eu vou diminuir novamente para poder escrever. Vou colocar esse outro exemplo. Eu gosto de flores. Eu gosto de flores. Cadê a ação verbal? Onde é que está posicionada a minha ação verbal? Gosto, que é o verbo Gostar. gostar. Aí se eu digo assim, ó, eu gosto. Tem sentido completo? Não. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Gosta de quê? De, certo? Gosto de quê? Eu gosto de flores. Quando eu falo esse de, quem gosta, gosta de algo ou de alguém. O complemento, que é esse daqui, ó, flores, o complemento que é flores, ele vem com uma preposição antes. Ó, complemento flores, preposição de, certo? Isso, vocês fazem as perguntas para o verbo e o verbo responde você. Se precisa ou não de preposição. Agora, eu preciso sempre lembrar da transitividade verbal. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Então, aqui eu tenho o verbo transitivo, direto ou indireto. Eu li direto, né? Não entendi, Alana. Direto. Indireto. Quando eu tenho o verbo transitivo direto, ele não tem uma preposição no seu complemento, acompanhando o seu complemento. No verbo transitivo indireto, o verbo pede um complemento, mas esse complemento vai precisar vir acompanhado de uma preposição. O caso, qual é o caso aqui, ó? Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Eu gosto de flores. O de é uma preposição. Então, o complemento do verbo gostar nessa oração pede uma preposição. Sendo assim, aí a gente vai lá para aquele conceitozinho aqui, ó. Apago, verbo. Gostar, verbo transitivo, direto, pede complemento com preposição. Quem gosta, gosta de algo ou de alguém. Vou marcar tudinho aqui bonitinho. Espera aí.
Pronto. Tá aqui, ó. Morrer não pede complemento. A barata morreu. A ideia verbal, a ação verbal concluída sem necessidade de um complemento. A não ser que ele morreu de fome. Se eu quiser dizer a causa da morte, aí sim ele vai pedir um complemento. Atenção, deixa eu abrir aqui vocês para que eu olhe para todos vocês bonitinhos aqui pertinho. Quando eu estou falando de transitividade verbal, assim como quando eu estou falando de qualquer conteúdo, depende do contexto que está inserido. Na oração, a barata morreu, o verbo aparece como intransitivo, porque naquela situação eu não preciso de um complemento. Mas se na situação alguém perguntar, morreu de quê? Vocês percebem que a causa pede uma preposição? Morreu de sede, morreu de fome. Esse de é a preposição. Aí o verbo morrer, que na primeira frase, a barata morreu, ele é intransitivo, ele vai passar a ser um verbo transitivo indireto. Porque depende da situação. Estão entendendo o raciocínio? Olhem para a frase como um todo. Eu olhei para a situação, eu vou fazer análise do todo. No primeiro exemplo que eu coloquei lá, a barata morreu, o verbo morrer, naquela situação, ele é intransitivo. Porque a afirmação está dada, concluída e há um entendimento. Mas se eu venho para esse segundo exemplo e digo, ele morreu de sede, o verbo morrer já não é intransitivo. Porque depois da ação verbal, eu tenho um complemento. E esse complemento está preposicionado. Morreu de quê? De sede. Aí ele deixa de ser intransitivo para ser transitivo indireto. Estão entendendo? Certo? Sofia, joinha para mim se você estiver entendendo. Se não tiver, diga. Beleza. Alana, Isabelle, clareou, abriu. Certo. É Samuel, Brenda. Diga-me. Falem comigo. Então, vamos aqui, ó. Deixa eu olhar aqui o chat. Samuel, ok. Brenda, tá entendendo, minha flor? Então, vamos lá. Aqui, anotaram os exemplos que eu coloquei? Posso passar adiante? Vamos lá. Então, tem aqui, ó. A ação verbal fica com sentido incompleto e necessita de algum outro termo que realize essa função. O que nos leva a questionar o verbo. Ela tinha o quê? Isso é em relação aos exemplos que eu coloquei anteriormente. E obtermos a resposta. Um carro. Um não é preposição. Um é artigo. Tia só vai ser direto quando for artigo? Não. Pode ser também um pronome, por exemplo. Ele só vai ser indireto. Atenção. Transitivo, indireto, quando houver a presença de uma preposição. Tá certo? Certo, Isabel. Então, ele só vai ser indireto quando houver a presença de uma preposição. Nos demais casos, ele será direto. Tá bom? Independente desse complemento se ele vai estar acompanhado de um artigo, se ele vai estar acompanhado de um pronome, por exemplo. Quando eu digo assim, ó, comprei esta casa. Se eu digo comprei esta casa, comprar pede um complemento. O que eu pergunto para o verbo? Comprou o quê? Esta casa. O esta é um pronome demonstrativo, mas não é uma preposição.
Então, eu tenho um verbo transitivo direto. Pede complemento, mas esse complemento não está acompanhado de uma preposição. Certo? Olhe, olhe. Aí a gente vai aqui, ó. Já fiz essa explicação. Aqui são as formações das preposições que a gente viu na aula passada. Agora, gente, eu fiquei assim, na dúvida se eu dei essa aula ou não dei. Dei, não dei? Tá aqui anotadinho que eu dei essa aula na quinta-feira passada, que agora a gente ia ver a correção da atividade. Por isso que eu fico assim, ó, estão entendendo? Tá certo. Perguntem. É porque é justamente para não acontecer. A Sofia caiu? Não, tá aqui. Eu falei sobre transitividade verbal, não falei? Na quinta-feira passada. Tudo bem. Eu vou explicar de novo, mas aí, assim, eu fiquei na dúvida, né? Quando eu falei sobre assunto, eu digo, meu pai, será que eu não deixo a aula e tô ficando doida? Então, vamos aqui, ó. Verbo transitivo direto. Olha aqui como é que eu vou colocar a nomenclaturazinha dele aqui, ó. BTD. Embaixo do verbo. Aqui era para ficar embaixo, tá, gente? Mas é porque quando a gente vai organizar, acaba saindo da configuração. O que é que isso quer dizer? Verbo transitivo. Isabelle, você ouviu minha explicação quando eu falei sobre ser preposição ou não preposição? Agora, quando você saiu, não, né? Sim, Ouviu? acho que sim. Quando eu disse que não é. Porque assim, ó, por exemplo, ele tinha um carro. O complemento vem acompanhado de um artigo, né? Ele tinha o quê? Um carro. Mas eu digo assim, ó, comprei esta blusa ou ganhei esta blusa. Se eu digo ganhei, ganhar, pede um complemento, não pede? Qual é a pergunta que eu faço pro verbo? Eu ganhei o quê? Ou então você faz assim, ó, ganhou o quê? Porque pode ser para outra pessoa, né? Isabelle ganhou esta blusa ou essa blusa, tá? Então, se eu digo ganhar, ganhou o quê? Esta blusa. Blusa vem junto com o pronome esta, que é demonstrativo. Não é uma preposição, mas ele tem um ajustezinho, ele tem uma ligação. Mesmo sendo um pronome, ele continua sendo um verbo transitivo direto, porque só vai ser indireto quando ele for preposicionado, quando ele vier acompanhado de uma preposição. Entendido? Nos demais casos, é um artigo, é um pronome, não tem problema. A questão de tornar ele transitivo direto ou indireto é a presença da preposição. Aí eu vou lá para o verbo e pergunto, né? Tinha o quê? Comprei o quê? Fizemos o quê? O verbo que está pedindo o complemento, ele não está, não é intransitivo, ele pede um complemento, então ele vai ser um verbo transitivo. Se ele não é preposicionado, eu tenho VTD. Tá aqui, ó. Verbo transitivo direto. Todos do nosso exemplo aqui, ó. Ele tinha um carro. Ele tinha um carro. Eu comprei uma casa. Nós fizemos o projeto. Aqui eu tenho exemplos, ó. Com artigo indefinido um, com artigo indefinido uma e com artigo definido o. Mas eu posso usar um pronome. Comprei este carro verde. Continua sendo transitivo direto, porque este é um pronome demonstrativo e não é uma preposição. Certo? Beleza, passar aqui. Então, eu tenho VTD, verbo transitivo direto. Aí, para os intransitivos, possui o sentido completo, ou seja, não tem a necessidade de complementos verbais. Olha aqui depois da ação verbal, ó. Olhei para minha ação verbal, tá aqui o verbo. João chegou. Depois da ação verbal, não tem nenhum complemento. E eu tenho um entendimento. O que aconteceu com o João? Chegou. João chegou. Então, não pede complemento, eu tenho o verbo
intransitivo, certo? A mesma coisa, os hóspedes voltaram, ação verbal completa. Eu me casei, ação verbal completa, sem complemento verbal. O copo caiu. Pronto, o copo caiu. Todos esses verbos aqui, ó. Eu falo assim, quem chegou? João, tá aqui a resposta. Não preciso de complemento. Quem voltou? Os hóspedes. Quem casou? Eu me casei. O que caiu? O copo. Não pede nenhum complemento. Então, quando ele não pede nenhum complemento, quando ele por si só tem o sentido completo, eu tenho aqui, ó, VI. O verbo é intransitivo, certo? Quando ele não pedir complemento, o verbo é intransitivo. Aí eu venho aqui para a gente concluir e ir para as atividades. Eu ainda vou falar com vocês sobre verbos de ligação, para a gente complementar esse assunto. Aí tá aqui, ó, verbo transitivo indireto, VTDI, ou VTI, VTI, ó, verbo transitivo indireto. Possui o sentido incompleto e transmite sua ação a outro termo por meio de preposição. Olhem aqui, ó. Todos assistiram. Tem sentido? Se eu cortar a minha frase aqui, ó, a minha oração, logo depois do verbo, todos assistiram. Qual é a pergunta que eu faço para o verbo? Assistiram ao quê? A quê? Assistiram a quê? Ao julgamento. Aqui, ó, preposição. Como é que eu tenho a formação dessa preposição? A, que é a preposição a, mais um artigo o, que faz a formação da preposição ao. Aí eu digo aqui, ó, eu gosto. Só aqui. O que eu pergunto para o verbo? Gosto de quê? Gosta de quê? De chocolate. Olha a preposiçãozinha de aqui na frente, ó. Então, esse verbo gostar e esse verbo assistir são verbos transitivos e indiretos. Não tem sentido completo e o seu complemento vão vir acompanhado de uma preposição. Eu acredito. Qual é a pergunta que eu faço? Acredita em quê? Em que? Acredito em que? Ó, na minha capacidade. Esse vai já acabar e eu continuo assim que a gente retornar, tá certo? Isabelle, ó, esfria a cabeça, toma uma aguinha e vai relacionando aí as questões, tá? As perguntas, para a gente poder responder, tá bom? Daqui a pouquinho a gente se vê, tá, meus amores? Cheiro. Tchau. Tchau.